nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 18 a 21 de Provérbios. É impossível a gente falar sobre todas as coisas, porque são muitos assuntos que Salomão trata aqui em Provérbios. Mas a gente ressalta algumas coisas que aparecem aqui. Primeiro, nós vamos ressaltar o cuidado com os pobres é uma qualidade que traz a bênção de Deus. Se você cuida dos pobres, Deus fica feliz. Provérbios capítulo 17, não é a nossa leitura de hoje, mas mesmo assim, 17, versículo 5, fala: o que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. Então, aquele que zomba do pobre está afetando Deus. O capítulo 19, versículo 17, ele fala: o que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Ou seja, não é o pobre que vai te devolver, é Deus que vai te devolver. Se você compadece do pobre, você está emprestando para Deus. Você não está perdendo aquele dinheiro, não. Aquele dinheiro vai voltar para você por Deus. Ele retribuirá o seu benefício. Aqui nós vemos também a importância de amigos. Capítulo 17, versículo 17 diz: o amigo ama em todo o tempo e para a angústia nasce o irmão. Então nós vemos incluído na sabedoria de Salomão a importância do seu amigo. No capítulo 18, versículo 24, ele diz: o homem que tem muitos amigos tem-nos para sua ruína, mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão. Acho que você vai concordar comigo que esses amigos não são os do Facebook. No Facebook você pode ter até 5.000. Não vai resolver muita coisa. Mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão. Amigos de verdade são raros, são poucos, mas são de grande valor. Outra coisa é sobre achar uma esposa boa. Capítulo 18, versículo 22, ele diz: quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. E o capítulo 19, versículo 14, ele diz: casas e riquezas são herdadas dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Então, realmente a gente sabe na vida prática que uma esposa boa é determinante para o seu sucesso na vida, é um presente de Deus, acha um favor de Deus e não é algo que você vai herdar dos pais ou vai conseguir escolher por si mesmo. Uma esposa boa vem de Deus. Outra coisa que nós temos enfatizado muito nos Salmos, e tem essa palavra aqui também em Provérbios, é a palavra recede. É claro que não é tanto igual tem nos Salmos, mas recede é misericórdia duradoura. É uma fidelidade, uma bondade prometida que dura gerações e gerações. E não é só para Deus. Aqui no capítulo 19, 22 diz: o que faz um homem desejável é a sua benignidade, ou então o seu recede. Então aqui está dizendo que não é só Deus que tem que ter o recede, mas é nós também. O homem precisa ter o recede e é o que torna ele desejável, é se ele tem essa misericórdia duradoura, uma fidelidade, uma bondade que não para, que não é só do momento. É uma coisa muito preciosa. E como Davi fez com o filho de Jonatas, depois Jonatas tinha morrido e ele tratou bem o filho de Jonatas por causa do recede, por causa da aliança, por causa do compromisso de usar de misericórdia. E o capítulo 20, versículo 28, diz: a benignidade, que é recede, e a verdade guardam o rei, e com a benignidade, recede, sustém ele o seu trono, ou seja, o governo, e o governador e qualquer pessoa em posição de autoridade precisa ter recede, precisa ter bondade duradoura. Duas vezes no mesmo versículo, 28 do capítulo 20. Capítulo 21, versículo 3, diz: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer de sacrifício. Então você percebe em todo o Velho Testamento que é o tempo de fazer sacrifício, que Deus gastou quase um livro inteiro levítico para ensinar sobre fazer sacrifício, mas tem uma coisa mais importante que sacrifício, que é fazer justiça. Então não adianta fazer sacrifício, e nos nossos dias não seria sacrifício, mas seria coisas religiosas, como orar, ler a Bíblia, ir para a igreja, dar dízimo, cantar, essas coisas todas, jejuar, todas essas coisas são boas, são necessárias, mas sem justiça não valem nada. Isso a gente entende no Velho Testamento e no Novo. Outro aspecto interessante, capítulo 20, versículo 4, ele diz: o preguiçoso não lavra no outono, pelo que mendigará na cega e nada receberá.
No capítulo 21, versículo 25 e 26, ele diz: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia o ímpio cobiça, mas o justo dá e não retém. Então, preguiça, uma das regras de Salomão é que preguiça mata e o preguiçoso fica desejando coisas, mas nunca tem, porque ele não trabalha e não tem como ter. O último ponto que nós queremos chamar a atenção, em resposta à pergunta que nós fizemos no último vídeo, é: qual o papel de Deus na sabedoria de Salomão? Isso chamou muito minha atenção, porque nós comumente não achamos que Deus tem muita coisa a ver com sabedoria. Uma pessoa pode ter um pós-doutorado, ter um diploma, ser super respeitado, ter um prêmio Nobel e ser um ateu, nem crer em Deus. Mas segundo Salomão, você não pode ser sábio se você não tem temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria e não é só temor de Deus. Quer dizer, você não tem que só crer que Deus existe, mas você tem que ter temor dele. Ele diz aqui tanta coisa sobre Deus. Por exemplo, eu vou só citar algumas coisas sem citar as passagens necessariamente. Que Deus vê e ouve tudo. Temor de Deus significa que você sabe que Ele está vendo tudo. A outra coisa, vingança é dele. Você não deve se vingar. Deus é que vinga. Deus controla a mente do rei. Então não adianta você querer favor do governador, do presidente, você tem que pedir a Deus, porque Deus é que controla o rei para fazer coisas que ele nem às vezes está pensando em fazer. Por exemplo, eu estava lendo outro dia, lá nas Nações Unidas, quando aprovaram a existência da nação de Israel, a Rússia foi determinante, foi muito importante. E a Rússia é contra Israel antes e depois. Mas por algum motivo, naqueles dias, Rússia estava a favor da nação de Israel. Então significa um exemplo de Deus muda o coração dos reis, muda o coração dos governadores, das autoridades, e você nem entende por que fez isso. Deus determina o resultado de nossos planos. Nós fazemos planos, mas é Deus que determina se vai dar certo ou não. E sorte, ele fala aqui em Provérbios, tudo isso que eu estou falando, tem versículos aqui em Provérbios que falam. Quando você lança dados, quando tem sorte, Deus é que determina qual o resultado que vai dar. Deus observa os ímpios e ele faz acontecer com os ímpios os planos que eles fazem contra os outros. Nada adianta contra Deus, Deus sempre é mais forte. Aqui o 21, versículo 30, ele diz: não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Então isso é muito importante em épocas de instabilidade, em épocas de medo, pavor, você pensar assim: os inimigos de Deus estão ganhando. Não, os inimigos de Deus podem ganhar temporariamente porque ele está deixando. Mas Deus nunca perde. Então a gente não tem que ter temor de outras coisas, só ter temor de Deus. E Deus defende os pobres. O capítulo 22, versículo 22 diz: não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas ao aflito na porta, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo. Então assim, grande parte da sabedoria de Salomão envolve Deus. Grande parte da sabedoria de Salomão envolve Deus. Isso é muito importante você lembrar. Não é possível ser sábio se você não entende que Deus reina e é superior e está interessado, e você tem que ter temor dele e saber que ele está olhando e que ele vai julgar. Pode ser que demore, mas ele vai julgar e ele vai resolver todas as coisas. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: por que a disciplina física é fundamental para a formação do caráter de uma criança?